Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, galera, nos apoia aí deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder meu vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa aí de todo o Brasil, elogiando muito a sua atuação aí da seleção brasileira, que se classificou, né, para a Copa do Mundo com o gol aí do cria Vinícius Júnior, né, do Flamengo, né? Então vamos ver aí a imprensa rasgando elogios aí ao Brasil. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Estamos de volta com o Sport Center. Hoje é aniversário do Carlo Ancelotti, do Carleto, 66 anos. E a torcida brasileira fez essa homenagem ao novo treinador da seleção brasileira. Primeiro jogo dele à frente e ao lado do torcedor brasileiro. E uma vitória importante, porque foi a vitória que deu a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Estou ao lado do Jailson Vilas Boas, do Paulo Calçade e também do Geode. Fala, Calçade, tudo bem? Boa noite. Olá. Gostou hoje? Olá, Marcelo. Olá, fã de esportes, meus companheiros aqui. Sim, a expectativa da seleção brasileira, ela é individual. Aqueles que acham que Carlo Ancelotti é um interruptor, que você vai apertar o botão e o Brasil vai virar uma potência, esses vão se decepcionar. Como eu vejo que tem um processo, é duro falar, um processo longo, com 1 ano e não muito tempo para treinar. Mas é um processo. E a seleção tem coisas positivas. Sim. O Paraguai estava 9 partidas invicto, perdeu. O Brasil, em nenhuma dupla, o Brasil joga, todas as seleções jogam 2 partidas por data FIFA. Em nenhuma delas, das anteriores, o Brasil tinha saído sem tomar gol. O Brasil saiu sem tomar gol nesses 2 jogos. Então, houve ali um rendimento melhor da defesa contra o Equador e contra o Paraguai, e a gente precisa de muitos ajustes para encontrar um time. O Carlo Ancelotti ainda não encontrou um time do Brasil nesta primeira convocação. Ele fez ajustes para o segundo jogo e o Brasil, sim, espero mais. Mas daí achar que a minha expectativa era para arrebentar com o Paraguai, essa não era. Ô Jean, uma seleção mais ofensiva, uma seleção que poderia ter tido um placar um pouco mais elástico, mas 1-0 é o suficiente, está classificado e também tira aquele nervosismo do primeiro jogo da seleção ao lado do torcedor, né, do Carlo Ancelotti. É isso. Boa noite, Marcela, Boa noite. Jailson, Calçade. Olha, vou te falar que eu achei bom o jogo da seleção brasileira. Para o que a gente se acostumou a ver, considerando o fato de que o Brasil enfrenta um Paraguai que não perdia 9 jogos, que se defendia muito bem, eu achei que teve muita coisa legal. Acho que a aproximação e a movimentação dos jogadores de frente, a intensidade do Brasil o tempo todo, realmente atacando. Acho que a primeira hora do Brasil foi muito boa. Estou falando de 45 minutos do primeiro tempo e 15 minutos do segundo. Como você disse, o jogo poderia ter sido 2, acho que 2-0 talvez refletisse melhor, né, o que foi a partida. A gente teve pelo menos 3 ou 4 outras grandes chances realmente para marcar. E, enfim, de maneira geral, achei que foi um bom jogo. Claro que está longe do ideal, está longe do time perfeito, mas considerando as dificuldades e a fase do adversário, achei que foi sim um bom jogo da seleção brasileira. E quero só citar um nome que eu critiquei bastante nas últimas partidas todas da seleção que ele jogou, inclusive na última, que é o Bruno Guimarães. Achei que fez uma partidaça o Bruno Guimarães, algo que a gente não via acontecer há muito tempo. Muita gente queria que o Gerson continuasse no time e achava até justificável essa preferência. E o Bruno Guimarães, para mim, hoje jogou muito bem. Acho que foi o melhor jogo dele com a camisa da seleção brasileira até aqui. Jailson Vilas Boas, boa noite. Boa noite. Gostou da seleção brasileira? Gostou das mudanças do Carlo Ancelotti para essa segunda partida? Bom, o resultado deu. Gostei. Boa noite, Marcela. Boa noite, Jean. Calça, boa noite aos fãs de esporte. Eu gostei sim da apresentação da seleção e dividindo, né, como o Calça falou em relação aos 2 jogos. No primeiro jogo a gente viu um aspecto defensivo, né, do Ancelotti com a seleção brasileira ali, todo mundo marcando atrás da linha da bola, os ajustes que foram feitos por ele, e nesse segundo jogo a gente conseguiu ver o aspecto ofensivo. Então eu gostei muito, a mudança ali com os 4 jogadores de frente, logo ali no início, a pressão danada em cima da defesa do Paraguai, que não conseguia respirar. Eu estava nessa curiosidade para saber como seriam, né, as dinâmicas da equipe ali com ataque, com 4 jogadores de frente e apenas 2 volantes. E eu gostei bastante, principalmente pelo fato de ninguém ter guardado posição. Essa foi a parte que mais me agradou. Ninguém guardou posição, a gente viu o Matheus Cunha pelo lado esquerdo, vimos o Martinelli pelo lado esquerdo,
esquerdo, vimos o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, o Rafinha no final do primeiro tempo também. Então, ficou difícil para a defesa, né, do Paraguai fazer algum tipo de marcação individual, porque toda hora caía alguém novo pelo setor. Então eu gostei muito e a gente vai falando aqui ao longo do programa, mas gostei das dinâmicas que foram apresentadas. E um Paraguai que já entra contra a seleção brasileira buscando se defender, mas começa a sentir muita dificuldade e começa todo mundo a cair, começa a fazer cera desde o começo da partida, Calçade, uma coisa que irrita um pouco a seleção brasileira. Mas isso eu acho que já mostra também a mudança de postura do olhar do adversário para a seleção. Primeiro, o Paraguai tinha uma vantagem, ele estava à frente do Brasil, terceiro colocado. A vitória do Brasil tiraria essa condição de seleção paraguaia, que um ponto já seria magnífico para manter sua invencibilidade, para caminhar na classificação para o Mundial. Então, uma seleção que buscou defender a sua vantagem na tabela. Diferente de uma primeira rodada, quinta rodada de eliminatórias. Agora a gente está no finalzinho, já enxergando o que é preciso, o que é necessário. E aí, bom, teve uma posse de bola, eu comecei a contar. A bola no gatito, 14 segundos para devolver. Aí, assim, arbitragem, se esquece, né? Os caras são péssimos. Eu vou ficar só no péssimo. Essa é a maior, acho que é a maior... Eu acho que é mais que isso, mas acho que vou ficar só no péssimo. Da arbitragem sul-americana. Eles não estão nem aí. A comparação com a brasileira. Eles não estão nem aí. Os brasileiros dão tempo a mais. A sul-americana é um negócio... Teve atendimento, caíam em todas. Teve uma reposição de bola que durou 32 segundos entre uma falta que foi feita. Sim, então você vai matando, porque são várias, você mata muito tempo. Mas isso aí é um problema da América do Sul todinha, não vamos consertar. Tá difícil de arrumar o Brasil, imagina os outros. Mais 9, tem que resolver o problema de 9. Então, eu acho que tem aspectos positivos, mas é um time com a formação, o Carleto definiu, Martinelli, o jogador mais posicionado num local específico foi o Martinelli. Martinelli tem o mapa de movimentação, assim, lado esquerdo, linha de fundo. Matheus Cunha fazendo o trabalho de meio de campo, vindo receber até, às vezes, de zagueiros, mas um jogador que conduz, né, e passa. Então, assim, a característica da seleção é muito... Rafinha, vai, né, conduz e toca. Matheus, o Martinelli vai para cima. Vinícius. Mesmo assim, Casimiro e Bruno, para mim, foi uma das melhores atuações de dois jogadores do meio de campo. Concordo. Mesmo sem o Gerson, quer dizer, dois caras que foram muito bem. Então tem pontos positivos, mas é muito pouco para jogar a Copa do Mundo. Mas a gente tem que analisar que o Carlo Ancelotti, agora que ele vai começar a observar jogador brasileiro. Sim. Agora, no Brasil e na Europa. Mas esta observação que ele já tinha feito para o Real Madrid, não para o Brasil, certamente no radar dele tinha o Alex, o zagueiro. Alex que jogador. Sim. Que jogador. Esse cara, sim, estará na próxima lista e do jeito que está jogando vai estar na próxima, porque ele foi muito seguro. Nos dois jogos. Então, fora e na casa, quem joga no Brasil. E agora eu assumo a culpa, assim, minha culpa, pelo menos, que assim... Falei muito do Murilo, porque acho que o Murilo foi uma ausência para mim até que surpreendeu na lista, achei que estaria na lista. Falamos muito do Bremer quando o Bremer agora está machucado e não podia ser convocado, mas enfim, eram os dois zagueiros que pareciam que tinham que ser titulares indiscutíveis da seleção e que não vinham ser. E aí surge um outro cara que ninguém falava e que realmente fez dois grandes jogos. E te falar, assim, eu não sei se ele fica no Lille, não. Depois dessas duas apresentações pela seleção... Vai crescendo, vai crescendo. Acho que ele salta. Mas será que o Ancelotti ele tem uma base agora para seguir a seleção brasileira? Será que ele vai usar essas duas partidas como a base da seleção brasileira? Alguns nomes com certeza. Mas quais? Quais foram os importantes? Quais aqueles que ele guardou no coração? Bom, vamos para a Neoquímica Arena. Vamos colocar aqui na nossa conversa o André Plihal, que está ao lado do Oswaldo Pascoal. E eles vão trazer também a percepção de quem estava lá no estádio. E, claro, também já com essa questão, Plihal, temos então uma base da seleção brasileira? É isso que vamos ver nos próximos jogos de seleção brasileira, inclusive no próximo jogo contra o Chile, Vinícius Júnior suspenso. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Marcela. Boa noite, meninos. Fora Esporte. Estamos aqui na Neoquímica Arena. Lógico, a essa altura já vazia. Agora há pouquinho, Pascoal com 46 mil torcedores.
que rendem 12 milhões 700 mil reais. 46 mil pessoas que viram o Brasil garantindo a classificação para a próxima Copa do Mundo, para a Copa da América do Norte. No início do jogo já se sabia que a vitória bastaria para a classificação, né? Porque o Uruguai derrotou a Venezuela e o Brasil conquistou essa classificação, apesar do placar magrinho, com um bom desempenho. O Carleto botou o seu quarteto ofensivo pela primeira vez em campo. De fato, como disse o Calçade, só o Martinelli guardando um pouco mais posição. O gol do Brasil sai de uma jogada em que Rafinha, Matheus Cunha e o Vini finalizando ali como um bom centroavante, fazendo o único gol da partida. Brasil 1-0. Te agradou, Pascoal? O pessoal lá no estúdio gostou bastante. E a Marcela quer saber se depois desses 2 jogos zerados, sem sofrer gol, marcando 1, fazendo 4 pontos, já se tem um ponto de partida, ou até de repente, sendo um pouco mais otimista, uma base. Não, tem uma base. Eu gostei muito do que vi, né? Aliás, gostei demais da seleção brasileira. Jogar aqui na Neoquímica Arena parece que dá muito certo, né? Não perdeu nenhuma, não empatou nenhuma. 6 jogos, todas, 6 vitórias. 6 jogos, 6 vitórias. E já é mais uma classificação para a Copa do Mundo obtida também aqui na Arena do Corinthians. Gostei muito da movimentação dos jogadores da seleção brasileira. Achei que o Bruno Guimarães fez o melhor jogo dele com a camisa da seleção do Brasil. Fazia tempo que a gente não via o Bruno com essa desenvoltura, né? Ele jogou mais como volante pela direita, criou muitas perspectivas para a seleção do Brasil. Agora, o Matheus é um jogador que é o chamado... Para mim ele é um jogador desequilibrante. Por quê? Porque ele flutua muito nos espaços deixados entre os volantes adversários. Foi quem mais se movimentou. Ele e o Rafinha também se mexeu demais. No primeiro tempo o Rafinha foi muito bom. No segundo tempo ele já ficou mais parado pelo lado direito, né? Mais colocado aberto pelo lado direito. Eu acho que eles cansaram também, né? Porque a marcação imposta pela seleção brasileira, o volume de jogo aí, o lance do gol, né? Porque o Matheus acreditou nessa bola. Ele foi buscar essa bola ali perto da linha de fundo e cruzou, e o Vinícius se atirou na bola para fazer o gol da seleção brasileira. Pena que o Vinícius não vai jogar contra a seleção chilena, mas o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Bruno Guimarães, Casemiro, Matheus Cunha, Rafinha. Vou falar para você, eles jogaram demais pela seleção do Brasil. E parece que o Brasil, depois de um certo tempo, achou mais um zagueiro, né? Sim. Como brota jogador, a gente fala, não, às vezes o Brasil tem dificuldade de encontrar jogador aqui e ali. Esse foi do nada mesmo. Apareceu assim, do Lille para a seleção brasileira, para ganhar espaço e para convencer, né, os homens da comissão técnica do Brasil. Isso é um lance do Bruno Guimarães, tentou por cobertura já no segundo tempo. Eu tenho 2 ressalvas a fazer. E as 2 ressalvas ficam para as laterais do Brasil. Como nós somos como seleção brasileira, como a seleção brasileira é deficitária pelas laterais. O Wanderson... Segundo tempo ele soltou um pouquinho mais, né? O Wanderson, ele é bom na descida. Na subida ele tem muita dificuldade. Quando ele ataca, ele vai bem, mas quando tem que defender, ele tem muitas dificuldades. Ele é um jogador com pouca criatividade para jogar na lateral direita, mas é o que tínhamos para... Eu acho até, né, que o Wesley é mais jogador que o Wanderson, mas o Wesley hoje ficou no banco de reservas. E o lateral esquerdo da seleção do Brasil, o Alessandro, e quando entrou o Romero para jogar aberto pela ponta, ele começou a se desesperar. Não me parece um jogador experiente como ele é, né? Começou a se desesperar. Tanto que logo saiu para a entrada do Beraldo, né? A tirar a bola de todo jeito. E aí são as 2 ressalvas que eu faço. As 2 laterais do Brasil. Ainda precisamos encontrar jogadores. Precisamos de mais coisas, é claro, é óbvio. Mas hoje a gente viu uma seleção melhor, eu não vou falar muito, melhor do que a gente já tinha visto, mas dá um alento para o torcedor. A pegada foi diferente, a vontade, a determinação. Isso nos 2 jogos, né? Nos 2 jogos. A gente viu muita diferença do que a gente tinha visto até aqui da seleção brasileira, e eu acho que isso também passa pelo treinador, porque ele é muito próximo dos jogadores e ele cobra muito isso do empenho de cada um. Agora vazio. Até pouco tempo atrás eram 46 mil pessoas por aqui para incentivar a seleção brasileira. E o novo treinador, Carlo Ancelotti, que, como disse o Alisson, traz um ambiente novo à seleção. Agora a gente vai começar a mostrar os melhores momentos para vocês, vamos analisar o jogo, daqui a pouco teremos a entrevista coletiva do técnico italiano, né, comandando a seleção brasileira, enquanto você já acompanha os melhores momentos. Acho que o que é fato, né,
acho que é algo inequívoco, é que a seleção melhorou, né? Esse é algo que não dá para discutir. O primeiro tempo, especialmente, me agradou muito mais do que o segundo. O Brasil, com essa nova formação, com essa nova tentativa, acho que conseguiu fazer um primeiro tempo em que, se não criou enormes chances de fazer o gol, teve sempre cercando a seleção paraguaia, se movimentou bem e sofreu muito pouco atrás, né, Alex? De novo, a segurança defensiva apareceu com melhor ofensiva no dia de hoje. Eu acho assim, e é um adversário que vinha num momento muito bom. Eu acho que 9 jogos sem derrota. O Brasil quebrou essa invencibilidade hoje. Então, eu acho que tem que dar mérito, sim, para a apresentação do Brasil. Se você for pegar de tiro de meta, primeira fase, segunda fase de construção, acho que melhorou bastante, né, Mansur? Esse negócio de muitos acertos, conseguindo sair de pressão, dessa pressão com os dois atacantes, flutuando bem nas costas desses dois atacantes. Às vezes, e o movimento que a gente falou do último jogo com o Equador, que faltou, de repente, essa flutuação atrás dos volantes, o Matheus Cunha fez muito bem. Óbvio que tem coisas que vão melhorar e deve melhorar. Se a gente for olhar o Martinelli, que começou um jogo errando, você vê que é falta de confiança, foi acertando uma jogada ou outra, veio melhorando. O Bruno e com o Casemiro, acho que fizeram um ponto de equilíbrio muito bom nesse sentido. A questão do lado direito, que foi agudo e era a estratégia, o Wanderson acho que fez um ótimo jogo, dando essa opção e naturalmente criava algum espaço, porque o Almiron tinha que vir acompanhar ele e o Rafinha às vezes estava por dentro. Só que a hora que o Rafinha vinha flutuar, o Júnior Alonso ele não sabia se vinha com ele ou não, né? Então foi criado situações que já melhoraram. Então o Brasil conseguiu ter controle do jogo. Faltou, é lógico, perto da área, acho que alguma coisa mais de criatividade, alguns movimentos, uma troca de passe. Para quem está vivendo esse momento de desconfiança, de retomada, também acaba fazendo parte. Só que até nas transições ou bolas perdidas do Brasil, essa zaga, e o Alex fez um grande jogo de novo. De novo. Impressionante, né? Chegou, marcou território, o cara seguro, firme, nas malandragens, tudo que tinha que ver, e a gente lá assistindo, não é com esses zagueiros, com essa defesa, não nos gera medo uma transição para a gente perder por velocidade, então acho que ficou tudo muito bem controlado. E nisso, acho que por isso que eu acho que a gente vê até o reflexo no torcedor, né? Então sai com algo daqui assim, você vê que depois o Ancelotti ele não quer brincar, ele veio colocando realmente outro lateral, colocou mais um meia para ficar, então eu quero ganhar o jogo. Primeiro de tudo, calma que ali na frente a gente vai ver. Mas para início eu acho que a seleção brasileira fez um jogo bem melhor e isso pode sim ajudar no sentido de confiança para vir produzir mais, para vir recuperar cada vez mais o melhor futebol desses atletas. Ô Mansur, eu queria que você falasse especialmente nesse primeiro momento sobre a movimentação dos jogadores da frente, né? Porque a gente antes do jogo, ontem no Troca de Passes, a gente conversava de como a gente imaginava que seria. E acho que a gente acertou bastante ali, né? Com o Martinelli do lado esquerdo, Vini e Cunha mais por dentro, o Wanderson dando, né, amplitude pelo lado direito, assim se revezando com o Rafinha. De que maneira você viu essa produção ofensiva hoje, a movimentação dos 4 atacantes mais o Wanderson? O que é que você percebeu de melhora, se é que você acha que houve, não em relação ao jogo contra o Equador, porque é evidente, né? Mas em relação aos jogos, principalmente quando o Brasil era mandante nessas eliminatórias. Não, claro que teve melhora. Agora, para mim, o ponto que mais chamou a atenção, especialmente no primeiro tempo, é como havia uma estrutura, um desenho, quase sempre, um 3-2-5, né? O Alexandre mais por trás, Bruno Guimarães e o Alexandre por trás, junto com os zagueiros, formando uma linha de 3, Casemiro com o Bruno Guimarães. Aliás, para mim, o Bruno Guimarães talvez o melhor jogador do jogo, mas aí a gente pode falar dele um pouco mais adiante. E aí você tinha o Wanderson, principalmente como jogador que abria campo pela direita, Martinelli podendo abrir o campo pela esquerda, Vini, Cunha mais pelo centro, Rafinha que saía da direita e vinha dentro para ser um terceiro homem por dentro. A partir daí, o que eu gostei foram algumas dinâmicas que se estabeleceram. O Vini, por vezes, saía do centro e ocupava o lugar do Martinelli pelo lado esquerdo, com o Martinelli vindo um pouco mais por dentro. Isso tirava um pouco da previsibilidade. Eu acho que no longo prazo tende a fazer o Vini crescer um pouco, no sentido de ele não ser sempre o jogador e que o adversário sabe em que condições ele vai receber a bola. Quase sempre já aberto, esperando a bola por ali e marcado, encaixotado na marcação. Achei o Martinelli, conforme o jogo andou, ganhando muitos duelos dele, os duelos individuais de 1 contra 1.
qual é o ponto, para mim, de atenção? E acho que o Cunha funciona muito bem como esse meia atacante, né? No desenho inicial era como se o Vini fosse o centroavante da seleção brasileira, mas com bastante dinâmica e movimentação. Onde eu ainda acho que falta algo. O Brasil tem, hoje, no seu setor ofensivo, um jogador que, para muita gente, e durante 70%, 80% da temporada, foi candidato a melhor jogador do mundo. E nesse desenho, ele está um pouco fora das condições que o colocaram nessa disputa. A gente viu com o Rafinha quase sempre, como ele é um jogador canhoto, partindo da direita e trazendo para dentro, a gente via ele muito fazendo esse movimento para sair do lado para o centro, mas poucas vezes se colocando em posição de finalização, de ataque à área, de chute. E isso... Tanto que ele acho que finalizou uma vez só no Exato. jogo, foi um chute, uma Exato. jogada até bem tramada, ele recebe a bola fora da área do Cunha e acaba batendo rasteira no centro do gol com pouca força, né? Acho que foi a única finalização realmente do Rafinha em todo o jogo, né? Esse é um ponto que com o tempo, e é evidente, gente, esse time jogou pela primeira vez junto agora com o treinador que está no seu segundo jogo. Agora, acho que vai ser preciso criar uma dinâmica para que mesmo jogando pelo lado direito, o Rafinha não se distancie de possibilidade de finalizar mais no jogo, entrar na área para concluir jogadas, fazendo algo que o fez se destacar muito na temporada. Então é isso, galera. Chegamos a um fim de um vídeo aqui no canal, né? Com a vitória aí do Brasil, da seleção brasileira, né? E se classificando para a Copa do Mundo, né? Com esse resultado, o Brasil foi a 25 pontos, né? No momento ele é terceiro colocado porque o Equador está jogando contra o Peru, né? E os dois estão empatando nesse momento. Então, o Equador está indo a 25 pontos e acaba passando aí o Brasil, né, na colocação. Mas tanto o Equador como o Brasil e a Argentina já estão classificados para a Copa do Mundo. Aí outros times vão brigar, né? O próximo confronto do Brasil é contra o Chile, que já está eliminado da Copa do Mundo. Então, ele não tem chance nenhuma, né? Pode ser um jogo fácil, pode ser um jogo muito difícil também, né? Então, pode dificultar para o Brasil, que também está classificado. Então, vai jogar muito mais leve esse jogo. E a situação hoje do Brasil foi algo surreal, né? Parece outro time, parece outra seleção, marcando lá em cima, dando carrinho em todos os lances, tentando várias jogadas. Eu acredito que Ancelotti ele fez com as mudanças necessárias aí. O Brasil não tomou gol nos últimos 2 jogos. E isso foi crucial para que mantesse esse equilíbrio, né? E também essa zaga bastante confiável, né? Que é a zaga de Marquinhos e Alex, né? Esse Alex aí foi um achado, né? Ele é muito confiante ali na zaga, né? Um equilíbrio, tanto no passe como na marcação. E ele é uma humildade em pessoa. Ele merece tudo que ele está conquistando aí. E que ele continue sendo convocado e quem sabe na Copa do Mundo ele esteja junto com a gente. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.